Hi students, how are you? Tudo bem com vocês? Teacher Carlos here, sou o professor Carlos, and let's start our English class. Vamos começar aqui a nossa aula de inglês. Então, se organizem aí, pegue todo o seu material, caderno, lápis, dicionário, pode ser online também, não tem problema. Sentem aí no local tranquilo, confortável, silencioso, para que vocês possam então fazer as atividades que eu vou propor aqui, tá bom? Os objetivos da nossa aula são esses aqui. Discutir sobre a importância de estudar inglês e revisar as tag questions, tá? E por meio disso, vamos, sem sombra de dúvida, conhecer palavras novas, vamos relembrar também essa estrutura gramatical muito utilizada no inglês, principalmente no inglês do cotidiano, tá bom? Bom, no nosso warm-up, eu tenho o seguinte aqui, olha. Did you know that English is the official language of 53 countries? Você sabia que o inglês é a língua oficial em 53 países do planeta? Às vezes a gente pensa que o inglês se resume a Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Canadá. Não. Muitos outros países possuem o inglês como língua oficial. Não necessariamente a primeira língua, mas a segunda ou a terceira, mas ela é uma das oficiais. Acompanhe a leitura aqui comigo do nosso aquecimento, do nosso warm-up. 400 million people around the world speak English as their first language. Not only that, but English is listed as one of the official languages in more than a quarter of the countries in the world. That's a lot of new people you can communicate with just by improving one language, isn't it? 400 milhões de pessoas pelo mundo falam inglês como sua primeira língua. Não somente isso, mas o inglês ele está na lista das línguas oficiais de mais de 1/4 dos países do planeta. É muita gente para você se comunicar just by improving one language, só falando, melhorando uma única língua, não é? Ou seja, com um único idioma você é capaz de falar com muita gente no planeta fora, o inglês. Sendo assim, eu tenho 3 perguntas para vocês responderem. Eu quero que vocês respondam em inglês. Não vou traduzir. Number 1. Do you like to study English? 2. Do you think English is a difficult language? 3. Why learning English would be important for you? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem responder. Já volto para conferir. Conferindo aqui, bora analisar?
São respostas pessoais, né? Então, do you like to study English? Você gosta de estudar inglês? Yes, I do or no, I don't, se fosse uma resposta curta. Numa resposta completa, você tira o do fora e repete o resto da frase. Yes, I like to study English. Negativa, no, I don't like to study English. 2. Do you think English is a difficult language? Você acha que o inglês é uma língua difícil? Yes, I do, no, I don't. Mesma ideia se for uma resposta completa. E a número 3, ela é pessoal, né? Why learning English would be important for you? Por que aprender inglês seria importante para você? Gente, existem muitos fatores. Não sei se vocês colocaram aí porque vocês querem viajar, por questões de trabalho, né? Existe uma série de fatores que o inglês é importante de ser falado, tá? Bora para o nosso reading aqui? Acompanhe a leitura comigo. There are many reasons why learning a new language is a good idea, aren't there? It allows you to communicate with new people. It helps you to see things from a different perspective or get a deeper understanding of another culture. It helps you to become a better listener. It even has health benefits, as studies have shown that people who speak 2 or more languages have more active minds later in life. Muito interessante isso daqui. Inclusive, gente, aqui eu estou falando especificamente do inglês, mas qualquer outra língua que você possa vir a aprender, tá? Seja qual for a língua, os benefícios sempre serão os mesmos. Olha só. Aqui diz assim, que tem muitas razões do porquê aprender inglês é uma ótima ideia. Aprender uma outra língua, né? Eu falei inglês, uma outra língua. Permite você se comunicar com novas pessoas, ajuda você a ver as coisas numa perspectiva diferente, a entender mais profundamente outras culturas. Porque uma vez que você aprende um idioma, não tem como você não trazer a cultura daquele país junto, né? Então você aprende o inglês, a cultura vem junto. Você aprende o espanhol, você aprende muito da cultura hispânica, de um modo geral, né? De todos os países falantes de espanhol. Então é muita coisa que você aprende que vai muito além da língua propriamente dita, né? E como que isso enriquece a gente, sem sombra de dúvida? É um conhecimento que você é capaz de conversar melhor, de entender melhor as coisas, né? Fala aqui que uma vez que você tem benefícios na saúde, né? Que pessoas que aprendem uma nova língua, elas mantêm o cérebro mais ativo em idades mais avançadas. Alguns estudos indicam que pessoas que aprendem uma nova língua, elas ativam determinadas áreas do cérebro que nenhuma outra pessoa ativa, tá? Aqui eu tenho uma atividade para um Reading for General Comprehension, uma leitura para uma compreensão mais geral do texto. What is the text about? Sobre o que é o texto? Marquem aí A, B ou C. E a número 2. Mark the information that is not mentioned in the text. Eu quero que vocês marquem a informação que não é mencionada no texto. Leiam com calma, não vou traduzir, já volto aí para conferir, bora lá.
Vamos corrigir então aqui o nosso exercício, pessoal. Vamos lá? Na número 1, a resposta certa é a letra B e na número 2 é a letra C. Bora ver o porquê. Na letra B, the reason someone should study a new language. As razões, sobre o que é o texto? Sobre razões na qual alguém deveria estudar uma nova língua. A letra A fala sobre as razões de evitar estudar uma nova língua, não é isso? E a letra B, as consequências de estudar uma terceira língua. Ele fala ali não de uma terceira língua, mas sim de uma segunda língua, tá bom? Claro que você vai ter mais benefícios de estudar uma terceira ou quarta, sem dúvida. 2. Informação que não tinha no texto. You become a better writer. Tá falando aqui que você se torna um melhor escritor. Sem sombra de dúvida, isso é real, mas não tá no texto, tá bom? Beleza. Agora aqui eu tenho duas perguntas para uma compreensão um pouco mais detalhada desse pedaço que está em azul aqui em cima, tá bom? Ó, what does learning a new language allow us? 2. It helps you to see things. Eu quero, na número 2, o pronome it, que é aquele pronome que significa ele ou ela, para se referir a um objeto ou animal, a gente já sabe. Ele está se referindo a alguma coisa, porque essa é a função de pronome, né? Pronome substitui nome. Então, ele se refere a alguma coisa que já foi dita, ou algo que vai ser dito. Esse it está se referindo a quê? Já volto para conferir. Corrigindo então aqui a nossa tarefa, vamos ver? Number 1. What does learning a new language allow us? O que aprender uma segunda língua nos permite? It allows us to communicate with new people. Nos permite se comunicar com novas pessoas. Number 2. O pronome it está se referindo a learning a new language. O Lzinho queira para sair vermelho também, não tem problema. Quando ele fala aqui, ó, it allows us to communicate. Ah, não, tá de baixo. It helps you to see things. Ajuda você, isso ajuda você a ver as novas coisas numa perspectiva diferente. Esse it, o que ajuda? Aprender uma nova língua, que foi dita lá no comecinho, tá bom? Beleza. Bora falar um pouco sobre as tag questions. Vamos ver? Então, assim, eu botei aqui 2 exemplos dos textos que nós lemos aqui na nossa aula. Ó, that's a lot of new people you can communicate with just by improving one language, isn't it? There are many reasons why learning a new language is a good idea, aren't there? Tag questions são curtas perguntas no final das frases com o intuito de confirmar o que foi dito. Então, assim, você disse uma determinada frase, uma determinada coisa, e você quer confirmar ou perguntar também
dependendo da entonação. Mas isso a gente pode conversar num outro momento, tá? Dependendo da entonação, o falante entende que você está perguntando ou confirmando, tá? Então, normalmente, uma low intonation, uma baixa entonação, ele quer uma confirmação. Então, assim, você está confirmando algo que foi dito, tá? É sempre uma perguntinha que vem lá no final da frase, separado por uma vírgula, tá bom? Agora, vamos ver através dos exemplos que eu coloquei aqui melhor, o que eu quero dizer com essa perguntinha. Então, assim, primeira coisa, se a frase está na afirmativa, a tag question tem que vir na negativa. Se a frase está na negativa, a tag question vem na positiva. Então, é sempre o contrário. Você sempre precisa levar em consideração o mesmo tempo verbal. Então, verbo to be, can't, can, there are, presente, presente. Então, sempre tem que ter o mesmo tempo verbal, tá? E você também repete o mesmo sujeito. English, it, she, Josh é um menino, ele, he e por aí vai. Bora ver aqui, ó. English is easy, isn't it? Inglês é fácil, não é? She can't speak English, can she? Ela não consegue falar inglês, consegue? There are new books in English, aren't there? Há novos livros em inglês, não há? John speaks English, doesn't he? John fala inglês, não fala? Então, não fala. É uma perguntinha, uma confirmação que eu coloco lá no final. Então, é sempre importante você levar em consideração isso que eu acabei de falar. Afirmativa, negativa, afirmativa, tá? Segue sempre o mesmo tempo verbal, segue sempre o mesmo sujeito, ok? Bora praticar? Fill in with the tag questions. Eu quero que vocês preencham as 4 frases aqui com as suas tag questions equivalentes, tá bom? Já volto para corrigir. Vamos corrigir então aqui o nosso exercício. Vamos lá. Ó, I can't learn a new language. Can I? Eu não consigo aprender uma nova língua. Consigo? Então, can't negativa, can afirmativa. I, mesmo sujeito. They are studying, aren't they? Eles estão estudando, não estão? Verbo to be na afirmativa, verbo to be na negativa. They, mesmo sujeito. She loves English, doesn't she? Ela ama inglês, não ama? Então, mesmo sujeito. Verbo no presente. Doesn't na negativa. Lembra que para he, she, it a gente usa o does. Número 4. Donald needed help with homework. Didn't he? Donald precisava de ajuda com a lição de casa, não precisava? Needed, o verbo está no passado. Negativo do passado é didn't. Donald is a boy, então a gente usa o he. Tá bom? Quiz. 2 frases
com lacunas, né? Ou seja, sem as tag questions. Leia com calma e marquem aí A ou B. Já volto para corrigir. Vamos então conferir aqui no nosso quiz. Bom, na número 1, a resposta certa é a B, e na número 2 é a B também. Vamos ver o porquê. Jess doesn't like to practice English, does she? Gente, não pode ser a letra A, porque a frase já está na negativa. Então a tag tem que ser positiva. Por isso que vai ser o does she. O sujeito está ok, né? Porque Jess é uma garota, então a gente usa o she. Ótimo. Mas no caso aqui, não pode ser doesn't, tá bom? Porque senão ficaria negativa, negativa. Lembra que tem que ser oposto. Número 2. It's difficult to read books in English, isn't it? É difícil ler livros em inglês, não é? Então aqui é a mesma razão, né, gente? Aqui o verbo na frase está na afirmativa. Então a tag tem que ser negativa. Por isso que a gente utiliza o isn't nesse caso aqui. Tá certo? Beleza, é isso aí. Deu para entender as tag questions? É bem simples, tá bom? E o legal de estudar as tag também é justamente porque você acaba tendo que revisar, acaba tendo que relembrar os tempos verbais. Então, nos seus estudos aí, volta um pouquinho atrás. Nossa, deixa eu lembrar aqui como é que é presente, passado, futuro, os verbos modais, para poder utilizar as tag de forma apropriada, tá bom? Então, o que nós falamos hoje? Hoje a gente conversou sobre a importância de se estudar inglês e revisei com vocês as tag questions. Aqui é a referência da nossa aula de hoje, tá bom? E eu fico por aqui. Pessoal, thank you so much for being here with me. Muito obrigado por assistirem. Espero que tenham gostado. Até logo. Bye, bye.